Cumprimento a todos os irmãos, todas as irmãs, com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala é o pastor Lucas de Oliveira, da cidade de Blumenau, Santa Catarina. Deus abençoe todos os irmãos, todas as irmãs. Irmãos, a Bíblia Sagrada nos diz que em tudo nós devemos dar graças, porque esta é a vontade de Deus para com Cristo Jesus. Então, veja bem que nós estamos vivendo uma situação delicada, uma situação que realmente é assustadora. Não para nós que temos Jesus em nosso coração, não para nós que aceitamos Jesus Cristo como suficiente Salvador da nossa alma. Nós temos a segurança do Senhor, porque a palavra de Deus nos promete dizendo que a palavra de Deus ela é um escudo e ela é um broquel para aqueles que confiam nele. E a Bíblia diz mais no Salmo 91 também que nem a lua e nem o sol, nem a peste, nem a praga, nem a mortandade, nem as moléstias vai poder chegar até a nossa tenda. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Então, irmãos, com isso vamos ficar de braços cruzados diante dessa situação que está acontecendo no mundo todo, por causa desse vírus chamado coronavírus. Vamos ficar de braços cruzados? Não. Agora é a hora do povo de Deus se unir em clamor, porque nós estamos bem. A Bíblia fala que aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo, que é lavado no sangue do Cordeiro, que tem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, esse é salvo e esse é abençoado pelo Senhor. Mas e essas pessoas que estão padecendo, as pessoas que estão morrendo sem salvação, as pessoas que estão morrendo desse coronavírus, será que todas são salvas? Será que todos têm Jesus como seu Salvador? E o problema não é o coronavírus e nem a morte. O problema é o inferno, irmãos. É o inferno que é o problema. É isso que nos assusta, né, irmãos? Por amor, somos movidos através do Espírito Santo a chorar por essas almas, a lutar, a clamar, a orar, a buscar com todo o clamor. E a oração do povo de Deus neste momento é essencial, jejum. Enfim, veja bem, irmãos, que eu vi muitos pastores, presbíteros, muitos obreiros, muito povo de Deus, missionários também, até inclusive o pastor Eliseu, que é o presidente da Igreja Pentecostal de Missões, qual congrego, pastorei também aqui na cidade de Blumenau, e o pastor Eliseu pastoreia na cidade de Chapecó, Santa Catarina, está em clamor lá, ele, a irmã Lita, uma paz do Senhor Jesus ao pastor Eliseu e a sua esposa também. Deus abençoe a eles que estão orando, para que Deus venha dar vitória à humanidade e ao povo, para que Jesus venha abençoar, né? Livrar e guardar toda essa terra. Então veja bem, irmãos, que eu vi os pastores, líderes, missionários, todo mundo convocando o povo para clamar. A situação está difícil, mas nós damos graça ainda ao Senhor, irmãos, que ainda tem pão, tem água, ainda tem energia elétrica, e ainda a Bíblia diz no livro de Joel que haverá um tempo que virá fome, não de pão, mas de ouvir a palavra, e sede, não de sede de água, mas de ouvir também a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus também é como água para amolecer na terra do nosso coração, para que a palavra venha em forma de semente e venha dar fruto do Espírito Santo em nossa vida, quando o crente dá lugar para o Espírito Santo de Deus operar. Então, irmãos, veja bem que ainda se nós estivéssemos nessa profecia de Joel, que haverá fome de pão, não tinha nem como você receber essa mensagem, ou você que está do outro lado e pregando também, falando do amor de Jesus por meio de vídeo, por meio de áudio, que seja, nós não teríamos essa oportunidade, né? Mas Jesus Cristo ainda, a misericórdia de Deus prevalece, e até inclusive a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Então, irmãos, vendo esse apelo de todos os pastores, líderes, que eles disseram que foram movidos pelo Espírito Santo de Deus, e eu creio piamente nisso, que realmente eles foram movidos pelo Espírito Santo de Deus a pedir ao povo, a rogar ao povo que clame, que ore ao Senhor, que busque ao Senhor. Mas, irmãos, nem sempre a oração é o que precisa. A oração é necessária. Agora que veio esse problema do coronavírus, que as congregações estão fechadas, não é a igreja que está fechada, é congregação. Congregação é 4 paredes, né, irmãos? Então Jesus opera no meio de onde está reunido o povo de Deus, então é congregação. Nós somos a igreja do Senhor. Então tem muitas pessoas que falam assim, eu sou igreja, a igreja é eu. Não, você não é igreja, mentira. A igreja, você é um membro do corpo da igreja, eu sou um membro. Então, o pastor, o presbítero, os obreiros, os membros da casa de Deus, onde você congrega, juntos se faz a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, todos nós reunidos
somos o corpo de Cristo, irmão. Porque muitas pessoas colocam a desculpa, não vou na igreja porque a igreja somos nós. Mentira, isso é doutrina do diabo, isso é a pessoa que não quer sujeitar aquilo que Deus deixou aqui na terra, que é a vocação divina, que são os pastores, os profetas, os mestres da palavra de Deus, os evangelistas e os presbíteros também, homens que Deus usa para mover, para andar o corpo da igreja, porque eles são as juntas que movem o corpo de Cristo aqui na terra. Então, irmãos, veja bem que nós, a igreja do Senhor, os pastores, os líderes, preocupados em convocar o povo em oração, mas nem sempre, irmãos, é a oração que vai resolver numa situação dessa que nós estamos vivendo. Embora a Bíblia fala que Elias orou, o céu cerrou, Elias orou, o céu se abriu, Josué orou e o sol parou. Nós vemos que Jesus deu a lição aos discípulos de orar o Pai Nosso quando os discípulos pediram a oração. Nós vemos que nós temos que se humilhar debaixo da potente mão de Deus para que Deus venha dar vitória. Nós vemos os apóstolos orando, os discípulos nem se fala, oraram para valer, que o Espírito Santo de Deus veio sobre eles, e através da oração e pelos dons do Espírito Santo eles causaram grande impacto na igreja primitiva. Então veja bem, irmãos, que Jesus Cristo nos deixou uma grande lição da oração, acerca da parábola da viúva e do juiz iníquo. De tanto ela orar, clamar, insistir, aquele juiz resolveu dar a causa ganha para ela. Assim também somos nós. Jesus falou que os escolhidos, não os chamados, os escolhidos de Deus, clamar a Ele dia e noite, Ele fará justiça mais do que depressa, mesmo como Pedro diz, alguns têm por tardio, mas Jesus sempre chega na hora certa, porque Ele chegou com Mesaque, Sadraque e Abednego na hora certa, e Deus operou na hora certa, lá dentro da cova do leão, onde Daniel foi lançado por perseguição daquele povo, daquela época. Então veja bem, irmãos, que Jesus também deu aquela lição, o dever de orar sempre, nunca desfalecer. Jesus falou do amigo importuno, de tanto ele pediu pão para o amigo, mesmo que já era meia-noite, o amigo estava dormindo, tanto ele importunar, o amigo se levantou da cama, onde estavam os seus filhos deitados, abriu a porta e deu pão para ele poder hospedar o seu amigo, recepcionar ali a mesa de pão, de alimento para o seu amigo, porque ele não tinha, de tanto ele importunar. E Jesus também diz que aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Jesus Cristo, ele deixava no meio do povo, por exemplo, em Cafarnaum, se retirou, quando ele estava ali na casa da sogra de Pedro, que ele curou aquela multidão, expulsou demônio, coxo andou, paralítico andou, ele fez aquela grande obra maravilhosa. E ainda pela manhã, isto é, pela madrugada, antes de amanhecer, Jesus se retirou a um lugar deserto e foi para orar. Jesus Cristo dormia muito pouco, creio eu, 2, 3 horas por noite, né? Jesus passava muito tempo em oração. Então a oração, irmãos, ela é crucial na vida do crente, é uma necessidade que o crente não pode deixar nunca, de clamar, de orar ao Senhor, porque o crente que ora, ele tem sempre vitória, mesmo na luta, ele sabe que ele está orando, a qualquer momento a vitória chega. Agora o crente que não ora é um crente derrotado. Então veja bem, irmãos, mas tudo é oração? Não, nem tudo é oração, conforme vou explicar para os irmãos. A Bíblia fala, nós temos que olhar, vigiar, orar, é uma porção, é um ingrediente de coisas para que nós possamos e venhamos ter uma vida espiritual abençoada, onde realmente o Espírito Santo de Deus possa manifestar através da nossa vida os seus maravilhosos frutos, porque são os frutos do Espírito que vai nos levar à vida eterna, não os dons. Os dons é uma isca muito poderosa que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós aqui na terra, para pregar o Evangelho, em demonstração de sinais de poder, prodígio, maravilha, manifesta pelo Espírito Santo, mas os dons não salvam ninguém, né, irmãos? Os dons realmente é algo muito poderoso, maravilhoso, coisas tremendas, sobrenatural, que Deus deixou para nós aqui na terra, porque se não houver sinais não crerão, mas o que leva o homem e a mulher à vida eterna é os frutos do Espírito Santo em nossa vida, amor, fé, longanimidade, paciência, e aí por diante, né, irmãos? Então veja bem que o povo está desesperado em orar, é importante, Jesus nos deu várias lições de oração, sim, com toda certeza, mas irmãos, veja bem, que nem sempre a oração, ela resolve. Pastor, o senhor já está querendo procurar um culpado? Não. Eu quero ler aqui esse versículo, irmãos, onde todos os irmãos lê, todos têm por inspiração. Creio que o Espírito Santo de Deus também inspirou esses líderes para levar o povo, para convocar o povo à oração. E a maioria do povo lê esse versículo, irmão. Então quero ler aqui, quero chamar um detalhe, ou seja, destacar um detalhe desse versículo de 2 Crônicas 7,14. Então não estou querendo achar culpado, porque a Bíblia fala assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, amém? Orar, amém? Buscar a minha face,
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, irmãos, nem sempre a oração resolve. Você vê aqui que esse versículo, que é muito citado pelos pastores, pelos homens de Deus que estão convocando o povo a orar, mas você vê que tem uma emenda nesse versículo que falta o povo praticar. Orar, amém, todo mundo está orando, a coisa apertou, todo mundo está orando. Então veja bem, irmãos, que a Bíblia fala que é para orar, é se humilhar, orar, buscar a face de Deus, e aí que está o detalhe, é se converter dos seus maus caminhos. Por que nem sempre a oração resolve? Veja bem que a Bíblia fala no livro do profeta Jeremias, capítulo 14, que em vão Jeremias intercede pelo povo. Por causa do quê? Porque o povo estava na rebeldia, não ouvia mais a mensagem de Deus. A Bíblia destaca, irmãos, 16 livros que tem o nome dos profetas, isso é Samuel, aí vai vindo ali por diante, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Então veja bem, fora aqueles outros que não tem tema de livro, que isto é Elias, Eliseu, outros profetas do Antigo Testamento, até mesmo como Abraão, como Moisés, que foi profeta, né, irmãos? Então 16, por que serve um profeta? Para anunciar a justiça de Deus quando o povo está em rebeldia, está andando contra a mensagem de Deus. Pastor, mas o que tem a ver o mundo com isso? Não é para o mundo que eu estou dizendo. O mundo, nós só temos que orar para eles, irmãos. O mundo, eles não têm obrigação de viver a palavra de Deus. Eles não têm obrigação de se converter dos seus maus caminhos. Jesus é que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. E a Bíblia continua dizendo mais, Isaías, que converta o homem do seu mau caminho. Aqueles que não conhecem a palavra de Deus, eles têm que se converter, passar pelo novo nascimento, para receber a nova vida em Cristo, para ter uma vida espiritual que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, porque aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Guiado aonde? Pelo Espírito de Filho que recebemos de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele guia esse Espírito de Filho para nós obedecer e fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Então veja bem que o mundo não tem obrigação de obedecer a palavra de Deus. A Bíblia fala ali no livro ainda de Jeremias, que o povo estava tão corrompido naquela época, que mesmo que se colocasse na presença de Deus Moisés e Samuel, Deus não ouviria a oração que eles iriam fazer de intercessão pelo povo, mas se salvaria somente eles pelas suas justiças. Lá no livro de Ezequiel, a Bíblia fala de Jó, a Bíblia vai dizer de Daniel, e a Bíblia vai dizer de Noé, Jó e Daniel. Jeremias, Moisés e Samuel. No livro de Ezequiel, Noé, Jó e Daniel. Se eles orassem pelo povo, Deus somente salvaria eles pela justiça deles, pelos coração voltado que eles tinham para Deus, porque eram homens que mais oravam no Antigo Testamento, e Deus tomou eles como um exemplo para falar com os profetas da época, como Jeremias e como Ezequiel. Então aqui está a emenda, não adianta, irmão, nós entrar. Eu creio que os pastores, os líderes foram movidos pelo Espírito, como eles disseram nos vídeos, a levar o povo a orar. Mas eu quero complementar essa mensagem. Não adianta nós só pedir para o povo orar, jejuar e não se converter dos seus maus caminhos. Nós sabemos como está andando o povo de Deus, como está uma rebeldia dentro das igrejas. O povo de Deus só quer saber de fazer festa, e abala não sei o que, abala isso, abala aquilo, abala confraternização, congresso, faz parte, avivamento, povo unido na fé, na alegria. Isso é bom, isso é bênção. Mas eu quero ler aqui também, ali no livro do profeta Isaías, capítulo 1, e versículo 9, até alguns outros versículos aqui para a nossa meditação, irmãos, bem rapidamente. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 1:9. Se o Senhor dos exércitos não nos deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos semelhantes a Gomorra. Ouve a palavra do Senhor, vós, príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me servem a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos, de carneiros, da gordura dos animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesses pisar nos meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde.
o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborreço, a minha alma, aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, é o que o povo está fazendo, multiplicando a oração. Mas olha só, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade do vosso ato de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, e aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, e vinde então, e argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Está vendo, irmãos, que não adianta só oração? É o que a Bíblia fala, se converter, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter. Quantos crentes, irmãos, que estão envolvidos com o engano, com a mentira, está até mesmo em cima dos altares. Hoje nós estamos vivendo só pregador de fora dentro das igrejas. Pregador de fora é só honra, é só alegria. E o pecado, o espírito de Jezabel está dominando a igreja do Senhor. Ah, pastor, o senhor está aproveitando de falar de uma coisa dessa no momento desse? Porque não adianta orar, está aqui, ó. Os fariseus também oravam, jejuavam 3 vezes por semana, davam o dízimo. Mas os seus corações, o que tinha? Rapina, soberba. O que João Batista falou? Que é para nós produzir frutos dignos de arrependimento. Não é só orar, se nós não tiver a obra do arrependimento, não se converter do mau caminho. Às vezes você olha para cima de um altar, todo mundo é profeta. Os profetas estão lá dando risada, conversando um com o outro. Como se não estão mais sentindo a dor do evangelho. As pregações é o quê? É que só Jesus vai dar vitória, vai abençoar o povo, irmãos. Por que Deus parou com tudo? Para nós olhar para Ele, para o céu. Os crentes perderam o temor. E perder o temor não há mais sabedoria. Porque no temor, o temor é o princípio da sabedoria. E se não há mais sabedoria, como é que nós vamos servir ao Senhor? Servir de qualquer maneira? Deus está cansado. É o que Deus falou aqui para o povo de Israel, lançando em rosto. O que Jesus falou para o povo de Cafarnaum, de Corazim, de Betsaida, com os sinais que ele operou. Foi tremendo naquela cidade, que viram os sinais e não creram. Hoje não é diferente. Hoje o povo não tem mais comportamento. Os crentes não têm mais comportamento no modo de viver, no modo de se vestir, no seu pensar, não clama mais, não ora mais, chega nos cultos só na hora do amém. O povo não quer mais sujeitar a doutrina do Senhor Jesus Cristo. O pastor vai pregar doutrina, eles falam que é uso e costume, que é coisa do passado, que a igreja do passado estava errada e que a igreja do presente está certa. A igreja do presente está certa? Vamos lá olhar então a árvore pelos seus frutos. Qual é o fruto de hoje? Falta poder, falta cura, falta milagre, falta santificação. Não tem fruto. E qual que era o fruto que eles dizem na árvore do passado? Está errada. Era santidade, amor, fé, dignidade, esperança. Era o Espírito Santo de Deus operando com força no meio do povo de Deus. A Bíblia fala que Deus é Espírito. Aonde está o Espírito de Deus, aí é liberdade. E na mão do Espírito Santo está a obra do novo nascimento. Está o dom da ciência da palavra, da sabedoria, o dom da fé, o dom de curar, os dons da operação de maravilha, de profecia, de discernir espírito, de falar em línguas, interpretação de variedade de línguas. Tudo está na mão do Espírito Santo. E nós vemos o Espírito Santo de Deus oprimido no meio do povo de Deus. O povo só quer festa, só pregador de fora. Lembra, irmãos, lá no livro de João, quando Jesus chegou em Jerusalém na festa dos judeus, Jesus não foi lá no meio da festa. Jesus foi lá onde? No tanque de Betesda, onde tinha coxo, enfermo, paralítico, cego. Jesus foi lá porque essas pessoas são necessitadas. Hoje o mundo está vivendo, a igreja também está vivendo de mão dada. E não pode. Outra vez vereis a diferença, tem que haver diferença. Porventura tem Jesus comunhão com Belial? Como pode um salvo comer na mesma mesa que o diabo come? Não pode, irmão. Se nós somos filhos do dia, nós temos que ser a luz. Hoje o crente é normal, o crente beber vinho, o crente beber cerveja, falar palavrão, ficar 24 horas enfiado numa novela, num filme. Você não aceita que alguém comete um crime dentro da tua casa, mas você aceita através de algum vídeo, através da internet, através da televisão. Você não aceita ver um homem sexual aí dentro da tua casa aprontando, mas através da televisão você aceita. Não é arrogância o que eu estou falando, irmãos, é a verdade. O povo não quer mais orar, o povo não quer mais se sujeitar, o povo não quer mais viver a palavra, acabou o temor do povo. No ímpio, a Bíblia fala que diante dos olhos do ímpio não
não há temor. E Deus vai lançar o ímpio no inferno e todas as nações que se esquecem dele. Será que você não tem se esquecido de Deus? Será que o povo de Deus não tem se esquecido? O Brasil, irmãos, é uma nação que recebeu muito de Deus. E quem muito é dado, muito é cobrado. A nação brasileira, irmãos, as igrejas é dotada dos dons espirituais. O povo vai, é curado e abençoado. Mas o que falta é a obra da obediência. O povo anda como quer, faz o que quer, fala o que quer. E não é de costume que deixamos a nossa congregação. O povo não quer mais sujeitar a palavra de Deus, é contenda, é fofoca. A igreja de Coríntios era uma igreja que tinha todo tipo de dom. Mas você vê que Paulo está exortando ela, dizendo assim: olha, irmãos, não pude vos falar coisa espiritual. Por quê? Porque vós ainda sois carnais, havendo entre vós dissensão, havendo entre vós divisão. Vocês não têm um pensamento só. E hoje nós dentro das igrejas, quantos pensamentos que tem? E sendo que a Bíblia fala que nós temos que estar em unidade de pensamento, isso é, crer que Jesus está em nosso meio, buscar poder, buscar unção. Então nem sempre, irmãos, a oração resolve. Nós temos que se converter daquilo que nós falamos, daquilo que está diante dos nossos olhos. Nós temos que se converter de coração, buscar o Senhor de alma, com o roubo, com o ar, com o jejum, e abandonar o mau caminho. Se nós não se converter, pode orar, pode ser o que for, não vai acontecer nada. Mas se nós se humilhar, se nós orar e se converter nos mau caminho, com o fruto do arrependimento, eu tenho certeza que Deus vai fazer grande obra quando as igrejas logo voltar e pregar, falar do amor de Jesus Cristo, e esse demônio, o coronavírus, vai embora e Jesus vai dar vitória para o povo, para a igreja, e as almas vão ser beneficiadas também através da oração do povo de Deus, porque longe esteja de mim de cometer esse pecado de orar pelo povo, de orar pelas almas, por cada irmão, por cada irmã. Então, irmãos,